Muito bem, então, retomando as nossas atividades, hoje nós vamos agora falar a respeito da segunda parte da aula sobre defeitos do negócio jurídico, tendo tido a oportunidade no encontro imediatamente anterior de ter falado a respeito da introdução aos defeitos do negócio jurídico e a propósito do erro. Hoje nós vamos falar a respeito do dolo e da coação, dois defeitos do negócio jurídico muito importantes, mas que são, em certa medida, grandemente facilitados na sua intelecção, na sua compreensão, graças àquelas informações que já foram subministradas no nosso encontro imediatamente anterior. Então vamos começar a análise com a figura do dolo e na segunda parte da nossa conversa falaremos sobre coação. Dolo, artigos 145 a 150 do Código Civil. Está dito no artigo 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for a sua causa. Então, aqui nós encontramos o segundo dos defeitos ou dos vícios de consentimento. O que é que se entende por dolo, professor? Bom, para começo de conversa, nós encontramos uma definição nesse primeiro alvéolo da primeira transparência sobre dolo. Está dito aqui. O dolo corresponde ao defeito do negócio jurídico em que a falsa representação da realidade, característica do confronto entre o estado de consciência dos sujeitos e elementos abrangidos pela declaração, é provocada pelo codeclarante ou por terceiro. Quando eu compareço diante da barraquinha onde são vendidos os tais candelabros, com os quais eu queria presentear minha mãe, e eu suponho que os candelabros que estão em promoção são candelabros de prata maciça, quando são candelabros megamente prateados. Realmente nós estamos diante de um descompasso entre a minha vontade interna e aquilo que eu estou adquirindo, aquilo que corresponde à realidade. Só que, até aí, pelos dados que nos foram fornecidos, nós temos apenas e tão somente um erro. O Estevam compreende mal a realidade. O Estevam está enxergando aquela régua no copo e está supondo que a régua esteja quebrada, quando isso não corresponde à verdade. O Estevam está enxergando certos vultos à sua frente, quando não se trata de vultos, se tratam de seus alunos. Existem certas distorções derivadas de alguma deficiência cognoscitiva de minha parte. Mas, no caso do dodolo, existe também um elemento exterior, um elemento exógeno que contribui para essa má compreensão das coisas. Eu acabo me servindo de alguma espécie de elemento exterior, de uma informação que deveria contribuir para debelar essa má compreensão da realidade, e em lugar de afastar essa espécie de imperfeição na depreensão da realidade, ela contribui em sentido contrário para que uma maior confusão acabe se semeando. Então eu pergunto ao vendedor de candelabros, escuta, por via das dúvidas, esses candelabros que estão aqui em promoção, que eu quero adquirir para presentear minha mãe, eles são candelabros de prata maciça ou são meramente folheados? Porque eu quero levar os candelabros de prata maciça para minha mãe. E o vendedor de candelabros, percebendo que eu não entendo nada de candelabros e tão pouco de metais, diz, são candelabros de prata maciça. Quando, na verdade, são candelabros meramente prateados. Nessas circunstâncias, nós estamos diante de um dolo, porque realmente eu acabo incorrendo numa falsa representação da realidade, mas que não deriva exclusivamente da minha ignorância. Não é uma espécie de compreensão equivocada da realidade congênita. Ela é artificial, porque ela acaba sendo estimulada por um elemento exterior, ela acaba sendo estimulada por um elemento exógeno. Esse elemento exógeno corresponde a um comportamento do beneficiário da minha declaração, daquele que comigo celebra o contrato, por exemplo, o vendedor de candelabros, ou um terceiro, que não vai se beneficiar diretamente da declaração obtida por mim, graças à minha externação de vontade, mas que, de qualquer forma, acaba colaborando para aquela má compreensão das coisas. Então, nessas circunstâncias, como é que nós diferenciamos o dolo do erro? Eu vou repisar isso no próximo slide, mas o dolo se diferencia do erro em virtude do caráter espontâneo da falsa representação da realidade no erro. No caso do dolo, não. Essa falsa representação da realidade é estimulada, acaba sendo provocada graças ao comportamento de alguém. Seja da contraparte, que comigo celebra o negócio, seja de um terceiro, que, interessado ou não, acaba colaborando para a má compreensão das coisas. Notem que este dolo de que estamos a falar não se confunde com outras figuras designadas por meio da mesma expressão.
A língua portuguesa é riquíssima, mas ainda assim ela não consegue oferecer uma palavra para cada sentido que nós pretendamos designar. Então, às vezes, a mesma expressão dolo é utilizada com um sentido de má-fé no comportamento, na administração, na condução das coisas processuais. Então, uma das partes se prostra numa relação processual, de maneira absolutamente pouco colaborativa diante do interesse da outra parte ou diante das ordens do próprio magistrado. Esse comportamento merecedor de alguma sorte de reprimenda acaba sendo chamado de dolo processual, malícia processual. Nós veremos na aula de número 18 que quando eu tenho a intenção de causar determinado prejuízo a alguém e adoto um comportamento deliberadamente voltado à provocação de um resultado desfavorável, nós poderíamos dizer que houve uma espécie de dolo da parte do Estevão, mas o dolo defeito do negócio jurídico de que estamos a falar, nos artigos 145 a 150 do Código Civil, corresponde exatamente a essa espécie de provocação de uma falsa representação da realidade, graças a um comportamento do destinatário da declaração ou de um terceiro, que influi e acaba gerando, então, um defeito de percepção por parte daquele que externa a sua vontade, que externa a sua intenção. É importante nós observarmos que o dolo não se confunde com outros defeitos do negócio jurídico que lhe são próximos. Não se confunde, por exemplo, com o erro. E por que o dolo e o erro não se confundem? Porque o dolo, ele corresponde a uma falsa representação da realidade provocada. O erro, conforme eu dizia a vocês no slide imediatamente anterior, é uma falsa representação da realidade espontânea. Se o Estevão se prostra diante da barraquinha de candelabros, observa lá os candelabros em oferta, 4 candelabros por R$ 30. E ele supõe precipitadamente, em virtude da sua arrogância, da sua presunção, que se trata de um candelabro de prata maciça, quando era um candelabro meramente folheado. Nessas circunstâncias, estamos diante, aparentemente, de um simples erro. Mas quando eu pergunto ao vendedor de candelabros, ou uma pessoa que também está comprando as quinquilharias na loja de antiguidades, eu pergunto, mas esses candelabros são de prata maciça? E o sujeito diz, sim, são candelabros de prata maciça. Quando são meramente folheados, nessa circunstância nós estamos diante de um dolo, porque houve realmente a participação de um elemento exterior. Não se trata de uma falsa representação da realidade espontânea, se trata de uma falsa representação da realidade provocada. Professor, o dolo não se confunde com a coação? Não, porque no âmbito do dolo eu me servo da astúcia. No âmbito da coação, eu acabo me servindo da violência. Eu costumo fazer uma diferença que vai ser até oportuna, na medida em que hoje eu vou tratar do dolo e da coação na mesma oportunidade. Eu costumo fazer uma diferenciação entre dolo e coação e que se serve de algumas noções comuns, né, conhecidas das pessoas, mas de direito penal. Eu costumo dizer que o dolo está para a coação, assim como o estelionato está para o roubo no âmbito do direito penal. Puxa, já perceberam? Tanto o estelionatário quanto o ladrão, ambos acabam oferindo uma vantagem patrimonial em virtude da sua atuação delituosa, da sua atuação criminosa. Mas o estelionatário não é alguém que intimida, que aterra, que emprega ou ameaça empregar a violência. Não, o estelionatário normalmente é uma pessoa extremamente astuta, mas ele é mais astuto, pelo menos naquela circunstância, ele conhece melhor o cenário no qual está trabalhando, né, do que a vítima do estelionato. O grande problema é que a vítima do estelionato, muitas das vezes, acaba se achando mais esperta que o estelionatário. E aí, nesse duelo de inteligências, né, a vítima do estelionato acaba sendo ludibriada. No caso do roubo, não. Nós vemos que o ladrão intimida o agente, o sujeito que pratica o roubo, ele intimida, ele aterra a vítima. Ele diz, olha, ou a bolsa ou a vida. Ou você entrega o telefone celular ou eu vou matar você, vou tirar a sua vida. Nessas circunstâncias, diante desta ameaça, o sujeito acaba sucumbindo, né?
Da mesma forma, no âmbito do direito civil, nós vemos que no dolo, o sujeito acaba sendo ludibriado, acaba sendo enganado, graças à malícia de algum comportamento exterior. Na coação, não. Existe uma intimidação, existe um aterramento, existe uma ameaça de mal patrimonial, de mal físico à pessoa do coato, a uma pessoa da sua família, a alguma pessoa que lhe seja próxima. Então, no que diz respeito ao dolo, se atua sobre a inteligência da vítima do dolo. No que diz respeito à coação, se atua sobre a sua vontade, que não acaba sendo uma vontade livre. Depois, nós não podemos confundir o dolo também com a simulação. E por que não? Porque embora no dolo exista uma enganação, alguém está enganando uma das partes da declaração de vontade, no âmbito da simulação, os enganados acabam sendo terceiros. Lembram-se daquele exemplo que havia dado na aula anterior? O Estevão celebrou um contrato de prestação de serviços de consultoria com uma determinada empreiteira. Estranho isso. Ao dolo. Eu vou falar, Leonardo, a respeito do dolo principal e do dolo acidental, e vou falar de uma modalidade que a gente chama, por oposição ao dolo de má-fé, de dolos bônus. Tenha só um pouquinho de paciência, logo nos próximos slides eu vou tentar solucionar essa questão. Se eu não falar a respeito disso, você me corrija, tá bom? Pode voltar com a questão. Fica tranquilo que acho que eu vou abordar isso. Bom, vejam, naquele exemplo que eu havia dado, olha, o Estevão celebrou um contrato de prestação de serviço de consultoria com a empreiteira X, mas ao longo de um ano não respondeu um único e-mail, não respondeu uma única mensagem, não atendeu um único questionamento, não vistou um único contrato. Mas que estranho, os honorários caíram pontualmente, foram pagos por uma empreiteira que, aliás, presta serviços para a Faculdade de São Bernardo do Campo. Acho que o Estevão está recebendo propina. Bom, vejam, a gente não tem como comprovar nada, pelo menos simplesmente à vista desses fatos, mas realmente algo não chega bem nesse cenário. O fato é, vamos supor que o Estevão estivesse recebendo propina mesmo. Percebem que existe uma operação falseada, concertada, aparente entre o Estevão e a empresa? E que isso não corresponde à realidade dos fatos? Na verdade, eu não estou recebendo dinheiro a título de honorário pela prestação de serviço de consultoria. Estou recebendo dinheiro imundo, dinheiro sujo, dinheiro de propina, dinheiro de corrupção. Mas os prejudicados aqui não são os envolvidos nessa contratação, são terceiros, é a administração pública, é o erário, é o contribuinte que acaba sendo prejudicado. Da mesma forma, na simulação, nós vemos que os principais prejudicados não são as partes envolvidas naquela operação. No dolo, não. A vítima prejudicada acaba sendo aquela que emite uma declaração de vontade que lhe é desfavorável, graças a uma falsa representação da realidade, que não é natural, que acaba sendo estimulada por um agente exterior. E também não se confunde o dolo com a fraude, porque a fraude contra credores acaba também colocando em risco a garantia que se presta a terceiros, né? É o patrimônio do devedor que funciona como garantia ordinária dos seus credores e que acaba sendo prejudicada por uma operação, muitas vezes mal intencionada, uma operação inescrupulosa, em que eu pretendo doar alguma coisa com o propósito de fazer com que esses bens escapem ao alcance dos meus credores. Realmente aqui também existe uma espécie de comportamento malicioso, um comportamento de má-fé. Mas os prejudicados não são, volto a dizer, parte naquela relação estabelecida a propósito da doação. Não, os prejudicados acabam sendo terceiros, que não se confundem nem com doador e nem com donatário. Por isso, na fraude contra credores, os prejudicados são terceiros. Assim como na simulação, estamos diante de um vício social. O dolo não, é um vício do consentimento. O principal prejudicado acaba sendo parte na relação. A primeira pergunta feita pelo Leonardo, importantíssima, é a diferença entre dolo principal e dolo acidental. Olha, ele mencionou a figura do dolo principal, né? Quando se fala em dolo principal, imediatamente a reboque vem o dolo acidental. É como se eu falasse daquele cantor, o Chitãozinho. Quando eu falo no Chitãozinho, por mais que eu fale só no Chitãozinho, imediatamente a gente pensa em quem? No Chororó.
Tanto que as pessoas às vezes brincam, né? Com quem que é casada a Sandy Júnior? Não, com quem é casada a Sandy, né? O Júnior é casado com outra pessoa. Então, da mesma forma, quando se fala em dolo principal, imediatamente vem à nossa mente o dolo acidental. O dolo principal é disciplinado pelo artigo 145 e o dolo acidental é disciplinado pelo artigo 146. O que dizem esses artigos? Vamos ler os dois e eu vou providenciar a diferença logo na sequência. Diz o 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for a sua causa, quando for a razão determinante. Diz o artigo 146. O dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e danos, e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Vamos imaginar o seguinte: o Estevam quer comprar candelabros para presentear a sua mãe. E eu quero presentear a minha mãe com candelabros de prata maciça. Puxa, professor, mas você está numa situação econômica difícil, o risco de desemprego, a crise, a pandemia, sabe-se lá. Os candelabros meramente prateados estão mais baratinhos. Você não quer comprar os candelabros meramente prateados? A sua mãe nem vai ligar, ela recebendo o presente, ela já vai ficar feliz. Aí eu digo a vocês, não, é um aniversário importante da minha mãe, são 76 anos de idade, eu quero que ela receba candelabros de prata maciça. Prateados, não, só de prata maciça. Nessas circunstâncias, eu compareço diante do vendedor de candelabros e pergunto: senhor vendedor de candelabros, esses candelabros que o senhor está vendendo são de prata maciça ou são meramente folheados? Ele diz: são de prata maciça, quando na verdade são meramente folheados. Aí eu levo para casa esses candelabros. Acabei sendo ludibriado? Claro que acabei de ser ludibriado. Agora eu pergunto, nesse caso o dolo foi principal ou foi acidental? Nesse caso, o dolo foi principal. E por que ele foi principal? Porque se eu, Estevão, soubesse que os candelabros não eram de prata maciça, que eles eram meramente folhados, eu teria celebrado a compra e venda, sim ou não? Não. Nessas circunstâncias, então, o dolo, a malícia, o engano a que eu fui submetido foi a razão determinante daquela contratação. Para que eu tenha um dolo principal, que enseja a anulação da operação, porque foi a razão determinante, três pressupostos devem estar presentes. Primeiro, que tenha havido intenção de uma das partes de enganar a outra. Não necessariamente a intenção de prejudicar, mas era importante que o vendedor de candelabros soubesse que os candelabros não eram de prata maciça, que eram meramente folheados, e ele tenha tido a intenção de falsear a verdade para mim. Não com a intenção de me prejudicar. O preço que ele cobrou era um preço bastante razoável pelos candelabros. Só que eu não queria candelabros meramente prateados, eu queria candelabros de prata. Então, em primeiro lugar, tem de ter havido a intenção de falsear a realidade. Em segundo lugar, eu tenho que ter sofrido alguma espécie de desfalque patrimonial, a gravidade ou realidade. Ah, professor, mas você pagou o preço que se costuma pagar pelos candelabros meramente prateados. Eu sei, mas a minha finalidade era de presentear minha mãe, e os candelabros meramente folheados não satisfariam aquele meu propósito. Então eu sofri uma espécie de prejuízo, uma vez que minha mãe ficou bastante brava comigo, deu uma candelabrada na minha cabeça e eu estou com um galo gigante aqui na minha testa. Mas, além disso, o terceiro elemento imprescindível para a caracterização do dolo principal tem de ter sido a razão determinante da operação, aquele engano. Ou seja, se eu tivesse sido esclarecido, no sentido de que os candelabros não eram de prata maciça, mas eram meramente prateados, eu não teria celebrado a operação. Se esses três elementos estiverem presentes, nós estamos diante de um dolo principal e a consequência acabará sendo a invalidação da declaração de vontade. Eu menciono aqui um quarto pressuposto, mas esse quarto pressuposto só será necessário na hipótese do dolo de terceiro. E a propósito do dolo de terceiro, eu vou falar a propósito do artigo 148 do Código Civil. Eu preciso que vocês tenham um pouquinho de paciência. Professor, e o que é o dolo acidental? Vamos supor que eu quisesse comprar candelabros na lojinha de candelabros, não para minha mãe, mas para presentear o meu diretor, o professor Rodrigo Gago. Então ele faz aniversário, aí eu vou presentear o professor Rodrigo entregando candelabros. Aí eu chego para o vendedor e falo: senhor vendedor, esses candelabros são de prata maciça ou são meramente prateados? Aí ele diz: são de prata maciça, quando na verdade eles são meramente prateados. Fui enganado? Fui. Estamos diante de um dolo?
Estamos. Agora, será que se o Estevão soubesse que os candelabros eram meramente prateados, será que o Estevão teria comprado ainda assim os candelabros? Bom, como eram para o meu querido amigo, meu amigo diretor, o professor Rodrigo, mas não eram para minha mãe, para ele eu compraria os candelabros meramente prateados, sim. E ele que ficasse muito feliz com isso. Agora, certamente eu não teria pago por esses candelabros meramente prateados o preço que eu paguei, na crença de que se tratavam de candelabros de prata maciça. Então é engraçado, né? Os candelabros que no conjunto lá na promoção custaram 40, se fossem candelabros de prata maciça, estariam baratinhos, muito abaixo dos 80 que normalmente se costumam cobrar. Agora, se são candelabros meramente prateados, aqueles que costumam custar 25, por 40 estariam saindo muito caros. Então, nessas circunstâncias, eu teria direito a uma espécie de correção, mas não teria direito à anulação da declaração de vontade. Por quê? Porque nesse caso, o dolo teria sido acidental. Se eu tivesse sido informado pelo vendedor de candelabros da verdade de que os candelabros eram meramente dourados ou folheados, mas que não eram de prata maciça ou de ouro maciço, eu teria comprado simplesmente aqueles candelabros folheados por um preço mais reduzido, por um preço menor, mas não teria deixado de celebrar a compra e venda. A esse tipo de dolo, que também acarreta prejuízo, mas tem como consequência tão somente a indenização da parte prejudicada, mas não a invalidação do negócio jurídico, porque não foi a razão determinante. Então, nós damos o nome de dolo acidental. No dolo principal, então, se não tivesse havido o embuste, o ardil, a enganação, o sujeito não teria celebrado a manifestação de vontade. No dolo acidental, se ele tivesse sido informado da realidade, ele ainda assim teria externado a sua vontade e teria celebrado a contratação, embora em condições talvez mais favoráveis. Se o dolo for principal, o caminho é a invalidação da declaração de vontade, artigo 145. Se o dolo for acidental, artigo 146, o caminho acaba sendo a indenização por perdas e danos. Então, são hipóteses bastante diferentes entre si. Depois nós temos a diferença entre o dolus bonus e o dolus malus. Aqui o Leonardo acho que me perguntava também, né? O dolo de má fé é o chamado dolus malus, a gente costuma chamar, né? E o dolus bonus é o dolo de boa fé. Se é que pode existir um chamado dolo de boa fé. É assim, vocês me perguntam, professor, na aula passada você falou do seu filho, do Andrezinho. O Andrezinho é inteligente? Aí eu digo, nossa senhora, meu filho Andrezinho é um gênio. Vocês falam, professor Andrezinho, seu filho é bonito? Eu falo, nossa senhora, meu filho Andrezinho é o menino mais bonito que existe no mundo. Aí vocês dizem, mas professor, o Andrezinho é a sua cara. Professor, o Andrezinho foi reprovado 3 vezes seguidas na tal série lá do ensino. Aí eu digo, mas é implicância do professor. O professor não se conforma com a genialidade do Andrezinho e insiste em reprová-lo. Vocês olham e falam, professor, eu acho que você está exagerando um pouquinho aí no que você fala do seu filho, do seu Andrezinho. É a mesma coisa que vocês vão fazer quando tem de redigir um currículo. Quando vocês têm de redigir um currículo, o que vocês vão colocar? Olha, era um péssimo aluno de física, era um aluno que insistia em colar em todas as provas de química, não sei a localização dos Montes Urais, eu sou um sujeito absolutamente ignorante em história norte-americana. Não. Vocês simplesmente vão dizer, vão negligenciar, vão ocultar essas informações desfavoráveis e vão enaltecer aquilo que existe de bom, de positivo na trajetória de vocês, não é isso? Não é isso que as pessoas costumam fazer? Esse tipo de enganaçãozinha, que normalmente acaba sendo objeto de alguma sorte de desconto, acaba sendo chamada de dolo bônus. Imagine que eu esteja vendendo meu carro. O sujeito que vai comprar diz assim, esse carro que você está vendendo é bom? Aí o Estevão, claro, é tão bom que eu estou até vendendo. É óbvio que se eu estou vendendo um automóvel, alguma razão para isso existe. Ai, que eu estou me mudando de estado. Ai, que eu preciso transformar em dinheiro para pagar uma dívida. Ah, não, é porque o motor dele é uma porcaria. Com um mês me arrependi de ter comprado esse carro que consome gasolina doidado. Sabe, em alguns momentos, a pessoa acaba, em certa medida, não digo que mentindo descaradamente, mas acaba ocultando determinadas informações ou falseando determinados dados, e isso é encarado com uma certa naturalidade no âmbito do direito civil, não no âmbito do direito do consumidor.
No âmbito do direito do consumidor, a transparência tem que ser a máxima. Qualquer espécie de mentira, se na propaganda de sabão em pó se diz que aquele sabão em pó lava mais branco, eu tenho que provar que lava mais branco. Caso eu não consiga provar, eu não posso usar esse tipo de informação. Mas no âmbito do direito civil, quando eu digo que o Andrezinho é um gênio, quando eu digo que o Andrezinho é o menino mais bonito, quando eu digo que o carro é um carro que está absolutamente novo, que tem pouca quilometragem, que nunca foi avariado, às vezes eu acabo sonegando uma informação relevante. Por exemplo, que aquele carro passou por uma enchente. Bom, essa é uma informação extremamente relevante, porque há pessoas que compram um automóvel usado que passou por uma enchente, mas foi desinfeccionado. E há pessoas que se recusam a comprar um automóvel que tenha passado por esse tipo de situação. Mas, todavia, existem outras espécies de informações que acabam sendo sonegadas ou acabam sendo contornadas e que efetivamente não causam nenhum prejuízo para o adquirente. Então, o comprador do automóvel pergunta: esse carro já foi batido? E olha, na primeira semana, realmente houve uma pequena colisão que fez com que a lanterna se quebrasse, mas a lanterna como um todo foi retirada e foi substituída por uma outra lanterna novinha. Bom, nessas circunstâncias eu não preciso ser absolutamente transparente e dizer: meu Deus, esse carro foi batido, mas quebrou-se a lanterna, mas a lanterna foi substituída por outra igualzinha. Esse excesso de transparência e de veracidade muitas vezes pode até prejudicar o negócio. Quando eu era criança, faz muito tempo isso, eu costumava sair muito com meu pai aos finais de semana para ir fazer as coisas de casa, né? Tinha que comprar pão na padaria com ele, tinha que comprar pão com mortadela, sempre comida, né? E quando tinha que comprar, às vezes, alguma comida fora, lá que eu ia, a gente não costumava almoçar no restaurante. A minha mãe preferia que a gente almoçasse em casa. Então, lá que íamos, eu e meu pai, buscar comida no restaurante para levar para casa. Aí íamos comprar um franguinho, alguma coisa assim. Aí meu pai, é para viagem. Aí eu, mas papai, nós não vamos viajar, nós vamos voltar para casa. E meu pai morria de rir, porque aquela expressão para viagem, muito bem compreendida pelo meu pai e pelo vendedor de frangos, por mim era compreendida com uma certa literalidade que beirava falsidade, beirava mentira, né, para mim, aquilo que meu pai dizia. E em certos momentos, meu pai falava: fica quietinho, Estevão, eu sei, papai sabe o que está fazendo. Porque o excesso de transparência e de veracidade acabava tumultuando propriamente as negociações. Bom, neste caso, nós podemos ver que algumas espécies de informações, quando elas acabam sendo negligenciadas, quando elas acabam sendo suministradas de maneira um pouco mais parcimoniosa, quando elas acabam sendo sonegadas, mas elas não acabam sendo informações viscerais para a celebração do negócio jurídico, as partes em mercado acabam compreendendo com uma certa naturalidade um enaltecimento das características da coisa vendida. O sujeito está, em certa medida, enaltecendo as características positivas do objeto vendido e deixando em segundo plano os seus defeitos, as suas desvantagens. Isso faz parte das regras do jogo. É o chamado dolus bonus. Agora, quando eu acabo falseando uma declaração, acabo falseando um dado visceral para a celebração de um determinado contrato, como, por exemplo, que o automóvel foi batido e o seu eixo acabou sendo prejudicado, que o automóvel passou por uma enchente e teve de passar por uma desinfecção, um tratamento. Às vezes, as técnicas de cuidado e de reparo desses automóveis que passam por enchente são técnicas avançadas, deixam o automóvel em estado de novo. Mas o comprador simplesmente se desinteressa por esse tipo de aquisição. Essas informações precisam ser transmitidas. Se não forem transmitidas, ou se forem transmitidas de maneira falseada, podem dar ensejo à anulação da declaração oriunda do negócio jurídico providenciado. Dolus bonus é o enaltecimento, faz parte das regras do jogo e não existe, em linha de princípio, nenhuma espécie de sanção. O dolus malus corresponde àquela informação mentirosa, àquela informação falsa, às vezes aquela informação sonegada e que, uma vez sonegada, acaba sendo a razão determinante da celebração do contrato. Tivesse sido a verdade dita e o comprador provavelmente não adquiriu o automóvel. Então, nessas circunstâncias, nós estamos diante de um dolus malus. É o dolo principal ou o dolo acidental que vai dar origem ou à invalidação da declaração de vontade nos termos 145 ou então à indenização, pagamento de perdas e danos na hipótese do 146. Se a informação era relevante,
fabricante teria influenciado decisivamente na celebração do negócio, mas a parte ainda assim teria adquirido bem, mas por um preço inferior. Agora, se eu ainda assim contrataria o tal do estagiário, mesmo que ele tivesse dito que era um péssimo aluno de geografia, porque ele vai ser estagiário no escritório de direito e não numa espécie de editora que vai elaborar um atlas, então nessas circunstâncias o dolo do candidato à vaga será considerado um dolus bônus e não vai providenciar qualquer espécie de consequência no que diz respeito aos seus efeitos jurídicos. Dolo positivo e dolo negativo. A respeito dessa diferença, cumpre efetuar a leitura do artigo 147. Está dito. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. Aqui o artigo 147 cuida do dolo omissivo principal. Existem dolos por ação e dolos por omissão. O dolo por ação é aquele que se dá quando eu pergunto ao vendedor de candelabros: senhor vendedor de candelabros, esses candelabros são de prata maciça ou são meramente prateados? E ele, percebendo a minha ingenuidade, diz: são de prata maciça, quando são meramente prateados. Estamos diante de um dolo positivo, porque ele mentiu. Eu perguntei e ele me respondeu falseando a verdade. Se o Estevão não teria comprado jamais os candelabros prateados, dolo positivo principal. Se o Estevão teria comprado os candelabros mesmo sendo prateados, mas acabou sendo enganado graças à informação errada do vendedor, dolo positivo acidental, artigo 146. Ocorre que, às vezes, eu pergunto ao vendedor de candelabros: senhor vendedor de candelabros, esses candelabros são de prata maciça ou são meramente prateados? E o que ele responde? Não responde nada. Literalmente, ele faz ouvidos moucos, faz ouvidos de mercador. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Ele finge que não ouviu e não responde, não diz nada. Aí o Estevão acaba comprando os candelabros, achando que eram de prata maciça quando eram meramente prateados. Nesse caso, nós estamos também diante de um dolo, mas um dolo por omissão. Por quê? Porque eu acabei supondo que se tratassem de candelabros de prata maciça quando eram meramente prateados, graças a uma espécie de silêncio da parte contrária. Então, estamos diante de um dolo negativo, de um dolo por omissão. Principal ou acidental? Aqui o legislador diz no 147, né? Será principal. Cuidado, tem de perguntar. Mas se o Estevão soubesse que os candelabros eram prateados e não eram de prata maciça, teria ainda assim comprado? Se a resposta for em sentido positivo, o dolo será acidental por omissão. Só que eu teria comprado os prateados por um preço menor. Se a resposta for negativa, não, ele ia presentear não o diretor, mas a sua mãe. Então, nessas circunstâncias, não. O dolo será omissivo, porque fundado no silêncio do vendedor de candelabros, mas principal, e vai acarretar a invalidação da declaração de vontade, porque o Estevão não teria comprado os candelabros se soubesse que não se tratavam de candelabros de prata maciça. Tudo bem até aí? Muito que bem. Existem ainda algumas outras hipóteses de dolo que precisam ser mencionadas. Artigo 148, dolo de terceiro. Está dito: pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Ponto e vírgula. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Professor, por que você destacou esse ponto e vírgula? Baixou o espírito do Roberto Avalone em você? Não, não é isso. É porque são duas regras que nós vamos encontrar no 148. De um lado, o dolo de terceiro, quando o destinatário da declaração tem conhecimento potencial ou conhecimento efetivo da enganação, e a segunda parte, quando o destinatário da declaração não tem conhecimento nem mesmo potencial daquele engano. Então vamos imaginar, o Estevão está paradinho na frente da barraquinha de candelabros, quando o vendedor de candelabros é indagado por mim: senhor vendedor de candelabros, esses candelabros são de prata maciça ou são meramente prateados? E ele não responde. Às vezes não responde porque ele está preocupado em vender outras coisas para um outro cliente. Aí, antes de eu esperar o vendedor me responder, eu olho para o sujeito que está do meu lado, a barraquinha está lotada, falo: oi, bom dia, tudo bem com o senhor? Como é seu nome? Marcelo Koch. Aí eu: senhor Marcelo Koch, eu sou o Estevão, tudo bem? Esses candelabros aqui são candelabros de prata maciça ou são candelabros meramente prateados?
Aí o Marcelo Koch olha e sabe que os candelabros são meramente prateados, mas percebe que eu sou um capial, um completo ignorante, e que não sabe diferenciar prata maciça de candelabros prateados. Então ele, de caso pensado, querendo se vingar de mim por pilhéria, porque eu estou enchendo o saco dele, enchendo a paciência, ele diz, são candelabros de prata maciça. Mas isso é uma mentira. Ele sabe que são candelabros meramente prateados. Eu vou comprar os candelabros do professor Marcelo? Não, eu vou comprar os candelabros do vendedor de candelabros. Conseguem perceber que houve dolo? Houve. Eu, Estevão, fui enganado. Mas fui enganado pela contraparte com quem eu celebro a contratação ou por um terceiro? Fui enganado por um terceiro. Bom, aí eu comprei os candelabros meramente prateados e paguei um preço exorbitante. E chego em casa e descubro que são meramente prateados. Quero desfazer o negócio, quero anulação. Será que eu vou conseguir anulação? Sim ou não? Depende. Depende do quê? Onde estava o vendedor de candelabros quando o professor Marcelo te disse a mentira? Estava na minha frente. Isso faz diferença? Faz. Porque quando o professor Marcelo me engana e diz são candelabros de prata maciça, quando eles são meramente prateados, e o vendedor está próximo ao Marcelo, assim como o Marcelo estava próximo de mim, de modo que o próprio vendedor de candelabros tinha a possibilidade de perceber que eu estava sendo ludibriado, ainda que ele não tenha percebido, nessas circunstâncias eu consigo invalidar a declaração de vontade. Por quê? Porque a contraparte, o destinatário da minha declaração, tinha conhecimento, se não efetivo, às vezes ele ouviu, mas às vezes não ouviu. Mas ele tinha condições de ouvir, assim como eu consegui ouvir aquilo que o Marcelo disse. Se havia conhecimento efetivo ou potencial por parte do destinatário da minha declaração, eu aplico a regra da primeira parte do artigo 148. E volto à carga. Aqui o legislador não exige conhecimento efetivo. Ele se satisfaz com conhecimento potencial. O que diz a primeira parte do artigo 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Se o legislador dissesse, se a parte a quem aproveite dele tivesse conhecimento, eu precisaria provar o conhecimento efetivo, o que seria mais difícil. Agora, se eu consigo provar, não que ele ouviu, mas que ele estava próximo do Marcelo quando o Marcelo me enganou, aí eu consigo provar o conhecimento potencial. E o contrato de compra e venda pode ser anulado, desde que eu não estivesse disposto a ficar com os candelabros meramente prateados. Mas, se quando o professor Marcelo me dá aquela informação indevida, o vendedor de candelabros está lá do outro lado da barraca, foi pegar papel de embrulho para embrulhá-lo com outro presente, nessas circunstâncias nós estamos diante de um dolo de terceiro, Marcelo me enganou, houve um falseamento da realidade, mas que não se tornou cognoscível, não se tornou acessível ao destinatário da minha declaração de vontade. E aí, o que eu faço, professor? Bom, ficou caracterizado o dolo de terceiro, mas como destinatário da minha declaração de vontade não tinha percepção, não tinha condições de acessar aquele falseamento da realidade perpetrado por um terceiro, então o contrato de compra e venda não será anulado. Eu vou ficar com os candelabros meramente prateados, mesmo que eles não me agradem. Puxa, vai ficar por isso mesmo a má-fé do professor Marcelo? Não, diz a segunda parte do artigo 148. Em caso contrário, caso o destinatário da minha declaração não tivesse conhecimento nem mesmo potencial do dolo de terceiro, em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, ele será válido, o terceiro, Marcelo Koch, responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Aí eu levo os candelabros meramente prateados para minha mãe fica brava comigo e acaba me dando uma candelabrada na cabeça. Eu fico no hospital durante 10 dias e, além de tudo, tenho de receber uma indenização por danos morais. Minha mãe não quer mais me receber. Vou conseguir alguma indenização do professor Marcelo Koch, tá bom? A Ana fez alguma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha na pergunta. Professor, na primeira condição, alguém informa o declarante ou ele possui conhecimento potencial? Não, ele tem conhecimento meramente potencial. Não se exige o conhecimento efetivo. Se ele tiver o conhecimento efetivo, tanto melhor, né? Até tanto mais fácil. O grande problema, né, é que é difícil provar o conhecimento efetivo de alguém.
é mais fácil conseguir comprovar o conhecimento potencial. Às vezes, quando se trata de uma troca de mensagens eletrônica, quando se tem um aviso de recebimento, eu consigo, de maneira perfeita ou imperfeita, demonstrar o conhecimento efetivo. E, embora isso seja ainda assim muito questionável, porque às vezes um e-mail não acaba sendo aberto pelo próprio destinatário, às vezes acaba sendo aberto por um assistente, acaba sendo aberto por algum familiar. Provar conhecimento efetivo muitas vezes é bastante difícil. Então, no mais das vezes, o legislador acaba se contentando com o conhecimento meramente potencial. Então, nessa primeira condição, não é necessário provar o conhecimento efetivo, não. Basta o conhecimento meramente potencial. O legislador diz se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Esse conhecimento potencial já é suficiente. Tá bom, Ana? Muito bem. Outra observação que precisamos fazer diz respeito ao chamado dolo do representante. Diz o artigo 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que ter. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Vamos supor que os candelabros vendidos pertençam a um sujeito chamado Caio. E esses candelabros vendidos são candelabros meramente prateados, não são de prata maciça. E quem vende os candelabros, no lugar do Caio, acaba sendo o seu tutor, acaba sendo o seu representante legal. E o tutor, no momento da venda dos candelabros que pertencem ao seu pupilo Caio, ele falseia a verdade e diz para o comprador Estevão que os candelabros são de prata maciça, quando são meramente prateados. Aí eu entrego o presente para minha mãe dá uma candelabrada, e eu quero o desfazimento do negócio, porque eu jamais teria comprado um candelabro meramente prateado para minha mãe, eu quero anulação e quero, além de tudo, uma indenização pelos danos morais. Quero indenização pelos danos patrimoniais, fui para o hospital porque levei uma candelabrada, e quero os danos morais porque minha mãe não me aceita mais em nenhuma cerimônia, em nenhum casamento, em nenhuma espécie de visita de final de ano, em nenhum aniversário. Puxa vida, hein? Nesse caso, será que o pupilo vai ter de pagar para mim efetivamente alguma indenização? Bom, nesse caso, como se trata de representante legal, o pupilo só vai responder pelo proveito que ele teve com a operação. Então, se os candelabros foram vendidos por 100, ele recebe os candelabros meramente prateados de volta e devolve até os 100 que ingressaram no seu patrimônio. Nada mais do que isso. Não, mas o Estevão não quer só os R$ 100 de volta. O Estevão quer uma indenização pelos prejuízos patrimoniais e, inclusive, uma indenização pelos danos morais, porque ele está muito chateado que a sua mãe não quer mais recebê-lo. Nesse caso, a responsabilidade do pupilo só vai até o proveito que ele teve, o dinheiro que entrou na sua conta. Quanto ao mais, o Estevão só pode demandar a indenização do representante legal. E no que diz respeito ao procurador, se em lugar do Caio, pupilo do tutor fulano, se em lugar dessa situação nós temos o Caio, plenamente capaz, mas que se serve para a venda dos candelabros, também meramente prateados e não de prata maciça, mas ele se serve do seu procurador Tício. Faz diferença? Faz diferença, porque nessa hipótese haverá uma responsabilidade solidária, in solidum, dos dois, tanto do representante como também do representado. Então, o representado nessas circunstâncias responde não só por aquilo que entrou no seu patrimônio, os 100 que entraram em troca dos candelabros meramente folheados, mas ele responde também pelos prejuízos que eu acabei tendo, tive que ir ao hospital para ser tratado, submetido ao tratamento médico, tive uma indenização por dano moral, porque minha mãe não quer falar comigo, também por isso vai responder representado. Vocês vão falar, e por que, professor, essa diferença de tratamento nas duas hipóteses do artigo 149? Porque o representante legal eu não escolho. Agora, o representante convencional, diz o legislador, eu prefiro chamar de representante negocial, o procurador é escolhido por mim. Então, se eu encontro, ou se eu elejo um procurador relapso, eu acabo sendo também corresponsável pelos atos praticados pelo meu procurador relapso. Então, aí é claro que ele se portou mal, e depois de eu ter reparado o prejuízo experimentado pelo comprador Estevão, aí depois com ele eu vou me acertar, né? Falar, olha, você que acabou enganando o comprador. Eu tirei aqui do meu bolso direito os tantos reais, mas vai entrar pelo meu bolso esquerdo, porque quem agiu de má fé foi você, meu representante, não fui eu representado.
Mas, nessas circunstâncias, como se trata de representação negocial, a regra acaba sendo diferente da primeira parte do artigo 149 do Código Civil. E diz o artigo 150 a propósito do dolo recíproco: se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. O que é o dolo recíproco? É aquela situação em que ambas as partes tentam se enganar. E aqui nós estamos diante de uma lei imperfeita. Por quê? Porque o comportamento de ambas as partes é censurável, mas não haverá a possibilidade de sanção, não haverá a possibilidade de uma das partes buscar a responsabilização da outra, seja para invalidação da declaração de vontade, em caso de principalidade, seja para reclamar qualquer sorte de indenização, em caso de acidentalidade do dolo. Então aqui, ambas as partes tentaram se enganar, ambas não contarão com as portas do Poder Judiciário abertas para a satisfação dos seus interesses. Existe uma última modalidade de dolo, mas que eu simplesmente vou mencionar a vocês, que é o chamado dolo de aproveitamento, que vai ser estudado por mim a propósito das figuras do estado de perigo e da lesão, mas isso na próxima semana. Aí nós veremos que, em determinadas circunstâncias, uma das partes tenta se aproveitar de uma situação de vulnerabilidade que a outra está exposta para extrair uma maior vantagem de uma operação. Então, por exemplo, meu pai está engasgado com um osso de galinha entalado na garganta. Aí eu falo, puxa, alguém pode me levar e levar o meu pai ao pronto-socorro para que ele possa ser salvo? E o vizinho diz, claro, desde que você me pague 10 mil reais num trajeto de 6 quarteirões. Poxa, 6 quarteirões, 10 mil reais, tá caro esse transporte, né? Mas aí é o transporte que eventualmente pode ser a diferença entre a vida e a morte do meu pai. Então o sujeito se aproveita de uma situação de vulnerabilidade pela qual estou passando. Esse dolo de aproveitamento será indispensável para a caracterização do estado de perigo, mas não será indispensável para a caracterização da lesão. Isso a gente vai estudar a propósito dos artigos 156 e 157 do Código Civil, mas só na semana que vem. Hoje isso não importa. Vamos cuidar agora da chamada coação. A coação vem disciplinada entre os artigos 151 a 155 do Código Civil. O que diz o artigo 151? A coação, para viciar a declaração de vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. E diz o parágrafo único: se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. Professor, o que é coação? Bom, a coação está definida aqui no primeiro alvéolo dessa transparência primeira com a qual a gente começa a abordar esse defeito do negócio jurídico. Então, aqui está dito: a coação corresponde ao defeito do negócio jurídico em que existe um consciente e deliberado descompasso entre a vontade interna do sujeito e a sua declaração negocial. Então, o Estevão, diante do padre, é indagado: Estevão, você quer se casar com a fulana? E o Estevão diz: quero me casar com a fulana. Mas aí vocês olham e falam, mas o Estevão odiava a fulana? Por que decidiu se casar? Esta espécie de descompasso entre a minha vontade interna e a minha exteriorização de vontade esse descompasso acaba sendo desencadeado por uma injusta ameaça que acaba sendo incutida sobre o paciente. Então, alguém ameaça um mal à minha vida, à minha integridade física, ao meu patrimônio, ou também esse mal pode ser direcionado a uma pessoa que me seja próxima, a um parente ou uma pessoa por mim estimada, no caso, um amigo. Então, existe a ameaça da prática de um mal, vejam pela parte final do primeiro alvéolo, da prática de um mal iminente, então é um mal que está à beira de me acometer, contra ele eu não tenho a possibilidade de adotar qualquer espécie de estratégia contradefensiva, e um mal iminente e grave. Não pode ser um mal meramente desconfortável, ele precisa ser grave, precisa incutir temor, precisa incutir alguma espécie de grande medo ao destinatário dessa ameaça, direcionado à sua pessoa, à pessoa que lhe seja juridicamente próxima ou aos seus próprios bens. Quando eu falo em pessoa juridicamente próxima, nós veremos que nos termos desse artigo 151, parágrafo único, isso pode atingir um familiar ou pode atingir uma pessoa que simplesmente me seja querida, me seja estimada, como o caso de um grande amigo. Professor, a coação se confunde com o dolo com o erro? Não.
Tanto no erro quanto no dolo, existe uma falsa representação da realidade. No erro, eu acreditava, em virtude da minha presunção e da minha ignorância, que os candelabros eram de prata maciça quando eram meramente folheados. No dolo, essa espécie de falsa representação da realidade era oriunda de um ardil, de um ato de astúcia, de alguém ter, em certa medida, me incutido uma falsa representação da realidade, que acaba sendo um engano semeado, plantado por um terceiro, o destinatário da declaração ou alguma outra pessoa que tivesse o intuito de me enganar, não necessariamente de me prejudicar, como nós vimos nos slides anteriores, no artigo 148. Mas, na coação, nós vemos que o Estevão sabe muito bem, no momento em que está exteriorizando a sua vontade, que aquilo que ele está falando não corresponde à sua vontade. Mas por que o Estevão faz isso? Porque o Estevão está sendo intimidado, porque o Estevão está sendo ameaçado. Eu estou sopesando na minha balancinha mental a chateação que será me casar com fulano, que não era a pessoa com quem eu queria me casar, e a chateação que será levar um tiro de espingarda na minha cabeça. E aí poderia perder a minha vida. Aí eu falo, bom, então vou fazer o seguinte, eu vou me casar, porque depois eu posso me divorciar. Agora, se eu levar um balaço na minha cabeça, provavelmente não poderei sequer me considerar casado, ter uma noite de núpcias. Então, nessas circunstâncias, o Estevão acaba sucumbindo ante o mal que há de ser considerado como um mal menor. Então, diz aqui na segunda parte do segundo novelo dessa transparência, o texto que na coação o declarante sabe muito bem que aquilo que ele está exteriorizando não se confunde com a sua vontade real, mas ele assim o faz em virtude da pressão que ele sofre, em virtude do fato da sua vontade não ser uma vontade livre, ser uma vontade refém daquela intimidação, daquele temor, daquela espécie de receio que ele tem. Vejam, no que diz respeito à coação, nós também precisamos diferenciá-la de outros defeitos do negócio jurídico que podem, eventualmente, ser a ela aproximados. A coação não se confunde com o erro e com o dolo, uma vez que ela corresponde à caracterização de um ato de violência. E nesse cenário, nós precisamos diferenciar a coação absoluta da chamada coação relativa. Ou, se quiserem, coação principal e coação acidental. A semelhança da terminologia utilizada a propósito do dolo. O que é a coação principal? O que é a coação acidental? Vamos imaginar que depois de ter terminado a aula, eu esteja aqui com o meu computador aberto, fazendo algumas transações bancárias. Aí, uma pessoa abre a porta e pega o candelabro que estava aqui, que eu ia dar de presente para minha mãe, e dá uma candelabrada na cabeça do Estevão. O Estevão cai desacordado. Aí o sujeito pega o dedinho do Estevão e coloca lá no leitor digitais do celular, abre os olhinhos do Estevão para que ele seja filmado e consegue praticar uma transferência eletrônica, de maneira obviamente fraudulenta. Nesse caso, nós estamos diante de uma coação, sim ou não? Claro, mas nesse caso estamos diante de uma coação absoluta. É a chamada vis absoluta. Essa coação absoluta leva à anulação do negócio jurídico, professor? Não. Não? Não. Mas ela não é gravíssima? Sim, ela é gravíssima. Mas ela leva à própria inexistência da declaração de vontade. Claro, se o Estevão é posto desacordado, ou se o sujeito pega, eu estou acordado, e ele aponta uma arma para mim e coloca o meu dedo contra o leitor de digitais, faz com que a câmera filme o Estevão para que a transação eletrônica seja feita, me faz inserir a senha contra a minha vontade com uma arma apontada de longe, né, para a câmera não filmar para a minha cabeça, nessas circunstâncias nós estamos diante de uma vis absoluta. Ele, na verdade, é que coloca a minha digital, o meu dedo contra o leitor digitais. Não sou eu que estou fazendo isso. Nessas circunstâncias, o ato propriamente não é meu, é um ato de terceiro. E nós estamos diante de uma declaração de vontade que será considerada inexistente. Isso é relevante? É, porque o ato inexistente pode ser reconhecido como tal. Hoje, daqui 6 dias, daqui 6 meses, daqui 6 anos, daqui 60 anos. Agora, se um indivíduo entra aqui na sala e me entrega um bilhete e diz assim, ele está desarmado, ele diz, ou você transfere para a gente agora a importância de 100 mil reais, ou nós vamos matar o seu filho.
Nessas circunstâncias, a chamada coação é chamada de coação moral ou vis compulsiva. Por quê? Porque nessa circunstância ele não está me obrigando a praticar um ato, investindo contra a minha liberdade, investindo contra o meu corpo. Não, ele está dando a minha oportunidade de sopesar na minha balancinha mental o valor que eu atribuo à vida do meu filho e o valor que eu atribuo ao meu patrimônio, aos tais 100 mil reais. Tem um filme interessantíssimo de um sequestro de um parente do dono da cervejaria Heineken, salvo engano. Eu acho que é da cervejaria Heineken, não sei. Mas é um sequestro bastante curioso em que o sujeito se negava a pagar o resgate. Acho que é assim, eu não cheguei a assistir o filme. Infelizmente não tive a possibilidade de ver o filme. Mas há pessoas que às vezes adotam na sua balança mental certas predileções ou certas preferências que podem nos parecer até pouco razoáveis. Mas a liberdade de ponderar e de sopesar lhe foi proporcionada. Então, nesse caso, se o sujeito efetivamente fala, não, prefiro a preservação da vida do meu filho aos 100 mil reais e transfiro os 100 mil reais para aquela pessoa que está me extorquindo, eu fui vítima de uma coação. Mas nessas circunstâncias, tinha a liberdade de resistir e dizer, não vou transferir. Ah, professor, mas você faria isso? Não, não faria isso. Preferiria salvar a vida do meu filho a efetivamente preservar o meu patrimônio. Mas nessas circunstâncias, essa possibilidade de resistência me foi oferecida. Estamos diante de uma coação meramente imoral, coação chamada de vis compulsiva, e que vai dar ensejo, sim, à aplicação dessas regras dos artigos 151 a 155 do Código Civil, com a consequente anulação da declaração de vontade. Mas daí, por não se tratar de vis absoluta, de ato inexistente, eu preciso correr atrás dessa invalidação quanto antes. Vocês verão que existe um prazo estabelecido no Código Civil, nos artigos 166 a 184 do Código Civil, para que eu busque o reconhecimento dessa anulação. Essa coação, chamada de vis compulsiva ou coação moral, ela vai importar não na inexistência, mas tão somente na invalidade da declaração de vontade. Segunda dicotomia importante em matéria de coação, a diferença entre a coação principal e a coação acidental. Como é que eu diferencio? Olha, da mesma forma como eu diferenciava dolo principal e dolo acidental. Lembra-se? No dolo principal eu perguntava, o Estevão quereria comprar os candelabros meramente prateados se tivesse sido informado do vendedor de que não eram candelabros de prata maciça? Se a resposta for em sentido negativo, não, o Estevão jamais compraria os candelabros meramente prateados que queria presentear sua mãe, estamos diante de um dolo principal. Se a resposta fosse sim, o Estevão teria comprado os candelabros meramente prateados, que seriam para presentear o diretor, embora ele fosse pagar um preço um pouco mais reduzido, um pouco mais baratinho pelos tais candelabros. O chamado dolo é um dolo meramente acidental, que obriga que não implica na anulação da declaração de vontade, mas importa simplesmente no pagamento de perdas e danos. Transpondo-se essa ordem de raciocínios para a coação, como é que a gente formularia perguntas que elucidem o caso? Ora, se o Estevão tivesse, se a espingarda do pai da noiva não tivesse apontada para a cabeça do Estevão, ele teria casado com a tal da Ermengarda? Ah, não, o Estevão odiava a Ermengarda de morte, jamais teria se casado com ela. Nesse caso, estamos diante de uma coação principal. Ah, não, o Estevão teria se casado sim. É que, na verdade, ele não teria se casado agora, se o pai da noiva não tivesse intimidado. Ele teria se casado daqui uns 6 anos, daqui uns 60 anos. Bom, nesse caso, nós estamos diante de uma coação acidental, de uma coação efetivamente que vai levar apenas, tão somente, ao pagamento de perdas e danos pelo agente coator, mas não vai levar a essa hipótese à situação de anulação do negócio jurídico, porque a coação não acabou sendo decisiva para a obtenção da externação de vontade. Bom, o que precisa estar presente para que se desencadeie a chamada coação principal, aquela que vai levar à invalidação da declaração de vontade? Precisam estar presentes os 5 elementos. Primeiro, precisa ter sido a coação a razão determinante da celebração do negócio jurídico, da externação de vontade. Se o Estevão se casaria com a Ermengarda de um jeito ou de outro, a coação foi acidental e o Estevão terá direito a receber tão somente indenização, mas não terá como obter a invalidação da externação de vontade. Primeiro requisito é esse.
Segundo, a ameaça precisa ser uma ameaça grave. O que significa essa ameaça grave? No artigo 152 do Código Civil, se deixa claro que o parâmetro a ser utilizado é o parâmetro concreto. Está dito assim: no apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela. Então, aquilo que às vezes é suficiente para intimidar fulano, não é suficiente para intimidar Beltrano. Não sei se vocês já tiveram aula com o professor Rui Décio Martins, professor de Direito Internacional, ou então com o professor Pedro Marinho. Os dois professores são professores fortes, corpulentos. Então, se o aluno disser, olha, ou se eu aumento a minha nota em um ponto, eu vou lhe dar uma cacetada na fuça, esses professores vão falar, venha que você vai levar 2 cacetadas, eles são fortes, eles são, não ficariam intimidados. Agora, se um aluno diz assim, ô professor Estevão, ou você me aumenta um ponto na minha nota, eu vou te dar um soco na fuça, o que acontece com o Estevão? Aí o Estevão é medroso, né? O Estevão é covardão. Nessas circunstâncias, aquela ameaça é suficiente para incutir no Estevão receio. Então, para saber se a coação foi suficientemente intimidatória ou não, eu preciso apreciar a pessoa do coato. Tudo bem? Por exemplo, se eu ameaço alguém, olha, ou você me dá um ponto a mais na prova, ou eu vou te dar travesseiradas. Isso é uma ameaça grave, sim ou não? Claro que não. Se eu perguntasse a vocês, e agora eu gostaria de ouvir alguma resposta. Vamos ver se vocês conseguem oferecer alguma resposta no chat. Pela primeira vez no ano, eu gostaria de ouvir uma resposta. Mas se não vier resposta no chat, no microfone, não tem problema. Estou preparado para ninguém estar assistindo a aula. Mas me diga uma coisa: se eu digo à pessoa, olha, ou você aumenta a minha nota em um ponto, professor Estevão, ou eu vou te obrigar a comer uma paçoquinha. Será que isso é uma ameaça grave, sim ou não? O que vocês acham? Ninguém vai responder. Depende, se você for alérgico ao amendoim. Meu Deus do céu, o pessoal está prestando atenção. Muito bem. Exatamente isso. Se o cara é alérgico a amendoim, isso pode ser a diferença entre a vida e a morte. Agora, no caso do Estevão, não. Eu vou falar, muito bem, vou baixar um ponto e me dar 2 paçoquinhas. Então, é lógico, eu preciso considerar as espécies de vulnerabilidades a que está sujeito o destinatário daquela ameaça. Então, aquilo que é suficiente para intimidar fulano, às vezes não é suficiente para intimidar Beltrano. Muito bem. Vocês sabem que quando eu era mais jovem, eu vinha da faculdade do centro de São Paulo, eu vinha de metrô, e eu sempre fui muito tímido, eu sempre ficava ou no primeiro ou no último vagão, né? E eu sempre ficava bem no canto. E eu tirava os óculos e tal, mas às vezes eu via que entravam as pessoas do outro lado do vagão e elas começavam a rir. E do que elas estavam rindo? Sei lá, acho que estavam rindo da vida. Mas eu não achava. Eu tinha certeza do fato de que elas estavam rindo da minha cara. Aí eu começava a me olhar, falava, devo ter pisado no cocô do cachorro, devo estar sujo, devo estar rasgado. Acho que eu sofri muito bullying quando eu era pequeno, continuo sendo um anãozinho, mas eu devo ter sofrido muito bullying, então eu achava que efetivamente aquilo era comigo. Por isso, eu era mais suscetível a sofrer uma coação do que uma pessoa que talvez não tivesse essas experiências negativas. A coação, assim como a excusabilidade do erro, a coação precisa ser aferida em concreto, de acordo com a figura do coagido. Muito bem, viu, meus caros? E nesse caso, quando se fala em ameaça grave, eu não preciso tomar em consideração tão somente padrões objetivos. Eu posso tomar em consideração inclusive certos padrões subjetivos. Não estou falando da pessoa. A pessoa é sempre a do coato. Mas os valores não precisam ser exclusivamente os valores objetivos, podem ser valores subjetivos. Por exemplo, eu não estou aqui com o meu código, mas muitas vezes, talvez vocês já tenham visto, quando eu estou em casa, que eu uso um código que vem desde 2002 comigo, me acompanha. Eu comprei esse código há quase 20 anos, né? Puxa, professor, mas você nunca teve curiosidade de comprar um código mais novinho? Não, já tive curiosidade, até comprei. Eu, às vezes, ando com um código novo como auxiliar, mas aquele código é um código de estimação. Eu tenho aqui comigo uma pedrinha. Essa pedrinha, eu uma vez saí andando pela rua e eu estava numa situação muito difícil e carregava essa pedrinha comigo. Essa pedrinha serve como uma espécie de amuleto que eu trago comigo. Agora, imaginem só, um sujeito diz, olha, vou pegar e vou jogar fora a pedrinha do professor Estevam. Aquilo que para muita gente não implicaria em grande ameaça, para mim, acaba sendo extremamente ameaçador. Se o sujeito diz, ou você me dá um ponto a mais na prova, ou eu vou rasgar
o seu código de 2002, muitos professores diriam, ótimo, não me faz diferença, eu ando sempre com um código atualizado, mas como o Estevam tem um código de estimação, vai dizer, não, isso vai acabar efetivamente me causando uma grande dor de cabeça, uma grande frustração, um grande abalo emocional. Então, também aqui, o valor de afeição deve ser tomado em consideração, não apenas o valor objetivo das coisas. Então, não apenas a pessoa precisa ser considerada individualmente, mas a relação que ela tem com o seu patrimônio, quando a ameaça acaba sendo dirigida a algo do seu patrimônio, também essa relação precisa ser concretizada, precisa ser analisada nas suas respectivas circunstâncias. Depois, só caracterizará uma espécie de coação a ameaça de um mal injusto. Diz o artigo 153, primeira parte. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito. Então, se o locador diz assim ao locatário, ou o senhor paga os aluguéis atrasados, ou eu vou processá-lo, seu Barriga lá e o seu Madruga. Ou o senhor paga os aluguéis atrasados, os 14 meses de aluguel, ou eu vou processá-lo, vou promover uma ação de despejo. Isso é uma ameaça? É. Isso é uma coação? Não, porque é a ameaça de um comportamento justo, a propositura de uma ação judicial. Agora, se a gente percebe que existe um comportamento abusivo, a intenção de causar dissabores a outra pessoa, então o sujeito diz, ou o senhor paga os aluguéis, ou vou propor uma ação só para fazer você contratar advogado, porque eu sei que você está sem dinheiro. Se eu percebo que existe um intuito de causar prejuízo a outrem, um comportamento abusivo, bom, esse exercício de direito pode se caracterizar excepcionalmente como um exercício abusivo de direito. Mas, em linhas gerais, se eu simplesmente digo pague a fim de que eu não proponha uma ação de cobrança, nós não estaríamos diante de uma ameaça caracterizadora de uma coação. Seria uma ameaça de exercício meramente regular de direito. É preciso também que a ameaça seja de um mal injusto, que o mal seja grave e que o mal seja atual. Não adianta, se um aluno abre a porta aqui da minha sala enquanto eu estou dando aula e diz assim, professor Estevam, ele faz gestos, é que eu sou um leitor de gestos absolutamente exímio, e ele faz gestos que dizem assim, ou você atribui um ponto para mim logo depois dessa aula terminada que você está ministrando, ou eu volto aqui e quebro a sua cara antes da hora do almoço, e aí eu estou sendo submetido a uma coação atual, ou então o aluno aparece e diz assim, professor, ou você atribui a mim um ponto a mais na minha última prova, ou eu volto daqui a um ano e vou lhe dar uma porrada no meio da cara, e eu estou diante de uma ameaça remota. Na primeira ameaça, vejam, eu não tenho para onde fugir. Até eu terminar a minha aula com vocês, o aluno vai voltar e eu aumento a nota dele ou eu vou levar uma bordoada na cara. Nessas circunstâncias, eu não tenho como adotar qualquer espécie de medida defensiva. Essa ameaça é uma ameaça ou atual, está batendo agora em mim, ou iminente. Não há tempo de eu tomar qualquer espécie de medida defensiva. Agora, se ele diz que vai voltar daqui a um ano para me dar uma cacetada, bom, aí eu consigo mobilizar a polícia, a segurança, o prefeito, Chapolin Colorado, sei lá quem, para que consigam me defender. Nessas circunstâncias, a ameaça é uma ameaça remota. Muito cuidado. Só se considerará coação a ameaça de um mal injusto, de um mal grave, mas de um mal atual ou pelo menos iminente, aquele com relação ao qual não tenha tempo suficiente para adotar alguma estratégia defensiva. E a quem deve estar direcionado esse mal? Está dito que o mal esteja direcionado à pessoa do próprio paciente da coação, ao seu patrimônio, a pessoas que lhe sejam próximas e vinculadas por uma relação de parentesco ou por uma relação de amizade, de estima. Diz o artigo 151, parágrafo único, que não encontra correspondente no Código Civil 16. Se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. Vejam que, se o sujeito diz, professor Estevam, ou você me dá um ponto a mais na prova, ou eu mato o seu filho. Às vezes o Estevam nem gosta muito daquele filho. Às vezes o Estevam acha que o filho é do açougueiro, não é filho dele. Aí fala, então tá bom, então não vou dar ponto mesmo. Fica pensando nessas circunstâncias, mas o professor Estevam foi coagido ou não? Foi coagido. Mas o Estevam não gostava do filho. Pouco importa, haverá uma presunção absoluta de que o Estevam está em situação de vulnerabilidade sempre que um familiar for ameaçado. Agora, quando o sujeito diz, professor,
ou você me dá um ponto a mais na prova, eu vou matar o seu amigo Marcelo. Nessas circunstâncias, vejam, o Estevão às vezes gosta bastante de um amigo e às vezes ele gosta menos de um amigo, né? Então diz o parágrafo único que o juiz vai precisar analisar qual é o tamanho da amizade existente entre o Estevão e o Marcelo. Porque às vezes a intimidação, embora não voltada a um familiar, acaba sendo muito eficiente quando direcionada a um amigo. Não sei se isso acontece com vocês, mas há certas pessoas, que são meus amigos, com os quais eu convivo muito mais frequentemente e muito mais intensamente, muito mais amorosamente, muito mais afetuosamente do que com alguns familiares que eu pouco vejo na minha vida. Então, percebam, quando a ameaça é dirigida a um familiar, existe uma presunção absoluta de vulnerabilidade. No que diz respeito à ameaça dirigida a um amigo, vai ter que ser analisado caso a caso, e o magistrado vai verificar se a coação, se a ameaça foi eficiente ou não, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Por isso, porque a gente precisa analisar os fatos, eu menciono aqui, na parte final desse segundo alvéolo, dessa transparência, né, na última linha, a chamada discricionariedade judicial. O magistrado precisa analisar com cuidado as peculiaridades do caso concreto para concluir se houve coação ou não. Cuidado, não se considera coação o simples temor reverencial. Está dito no 153, segunda parte. Bom, vou ler o artigo inteiro. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial. Qual é a palavra mais importante dessa parte final do artigo 153? A palavra mais importante é a palavra simples. O que é o temor reverencial? Às vezes, a gente está diante de uma determinada pessoa porque nós temos uma grande admiração, um grande carinho, um grande respeito, em certa medida até um pouco de temor, um pouco de receio. Por exemplo, quando eu tenho de falar com o meu chefe, o professor Rodrigo, às vezes falha, às vezes é meu amigo, mas eu tenho que falar com ele, eu, às vezes tomo muito cuidado, quero falar com ele num momento que não vai incomodá-lo. Mas Estevão, ele não é seu amigo? Fora da faculdade, ele é meu amigo. Às vezes preciso falar com ele no final de semana. Rodrigão, posso tirar uma dúvida contigo? Agora, durante o exercício das atividades, ele é o diretor, eu sou o controlador. Então, eu tenho que chegar, professor Rodrigo, posso dar uma palavrinha com o senhor? Nem falo Rodrigo, falo professor Rodrigo. É o chamado temor reverencial. Aí vamos imaginar que a coordenadora de graduação, a professora Ana Paula, também um amor de pessoa, gosto muito dela, fora daqui da faculdade. Oi, Ana, tudo bem com você e tudo mais? Mas dentro da faculdade, professora Ana, posso dar uma palavrinha com a senhora? Só tem tempo para falar comigo? Ela, claro, então. Vamos supor que a professora Ana e o professor Rodrigo me chamem para conversar. Eles diziam assim, Estevão, estamos com um problema. Aí eu falo, qual é o problema? Posso ajudar em alguma coisa? Então, acho que pode. O que acontece é o seguinte, nós estamos com alguns alunos que tiveram um mau desempenho em uma matéria, nós vamos ter que montar uma turma especial para ministrar aula aos sábados pela manhã. Você não poderia ministrar essas aulas aos sábados pela manhã? Aí eu falo, pô, professor Rodrigo, pô, professora Ana Paula, gostaria muito de ajudar, mas é que sabe o que acontece? Infelizmente, eu já prometi para minha esposa que eu não vou dar mais aula aos finais de semana. Então, se eu fosse solteiro, eu aceitaria, entraria até um dinheirinho a mais no meu salário, ficaria contente, mas não posso. Eles, mas Estevão, você não gosta da gente? Eu digo, gosto de vocês, mas naquela pirâmide, né? Primeiro vem a minha esposa. Depois vem os gatinhos, depois vem os meus pais, depois vem vocês e os meus alunos, e depois vem os meus colegas professores. Então, primeiro a minha patroa manda, né? Eles dizem, não, tudo bem, a gente respeita a sua decisão. O problema é que, na verdade, a gente está montando o horário do ano que vem e acho que vai ficar difícil fazer com que você concentre todas as suas aulas em 4 dias da semana. Estamos achando que você vai ter que dar aula todos os dias da semana. Final de semana, não, mas vai ter que dar aula todos os dias da semana. Aí o Estevão, diante dessa informação, diz assim, sabe, eu acho que eu consigo convencer a Elaine a me permitir que dê aula no sábado de manhã. Aí a professora Ana e o professor Rodrigo dizem, olha que coincidência, a gente também conseguiu achar aqui uma brecha no seu horário e você só vai ter que dar aula 4 dias da semana. Mas, é claro, essa aula para turma especial no final de semana. Puxa vida, hein, professor? Que situação difícil, que saia justa. Nesse caso, houve temor reverencial de minha parte? Sim. Mas houve simples temor reverencial ou houve autêntica coação?
Vejam, se de primeira eles me pedem alguma coisa e mesmo contra a minha vontade eu acabo aceitando, houve o simples temor reverencial. Aí eu aceitei dar aula no sábado de manhã, vou lá conversar com a minha esposa, ela diz, você é um idiota mesmo, não? Tinha dito para não aceitar dar aulas de manhã aos sábados. De manhã aos sábados é momento de você ir ao supermercado para fazer as compras. Aí eu falo, mas infelizmente eu não sabia dizer não. Nesse caso, não consigo invalidar a minha manifestação de vontade. Por quê? Porque eu poderia ter tido coragem, não ter sido fraco, não ter sido um banana, e poderia ter dito ao professor Rodrigo, não posso dar aula. Mas acabei fraquejando. Foi o simples temor reverencial. Mas, quando eles inseriram nesse cenário a questão de que talvez, graças à dependência que eu tenho deles, né, para a fixação dos horários de aula, que talvez eu pudesse ser escalado para dar aula todos os dias, inclusive de madrugada, inclusive à tarde, inclusive sábado de madrugada, lá no horário da aula do programa do Serginho Groisman, aí a essa espécie de respeito que eu dispenso com relação às pessoas, se acrescentou também uma outra espécie de ameaça, né? Um constrangimento, uma espécie de sabor que eu acabaria experimentando no que diz respeito à organização dos meus horários. Aí nós não estamos diante do simples temor reverencial, estamos diante de um temor reverencial qualificado por uma determinada ameaça. Esse simples temor reverencial, antes da ameaça quanto aos meus horários, não enseja a anulação do negócio jurídico sob a alegação de coação. Mas o temor reverencial qualificado, quando eu posso sofrer alguma espécie de represália, esse corresponde a um temor reverencial que inspira a caracterização da coação. Sei que pode haver alguma espécie de perseguição, tá bom? Artigos 154 e 155. Vou analisar os dois juntos. Por quê? Porque eu estou preguiçoso? Quero acelerar? Não, é porque são duas regras só que constantes de artigos diferentes, mas que se relacionam a uma mesma situação. Está dito no 154. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte que aproveite. E esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos. E diz a segunda parte, né, o artigo 155. Subsistirá o negócio jurídico se a coação decorrer do terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento. Mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coado. Vamos imaginar o seguinte. A noiva, a questão de poucos instantes do casamento, está lá na sacristia conversando com o pai. E está dizendo assim, pai, eu tô com medo, viu? Não sei se esse tal de Estevão vai casar comigo ou não. Na hora que o padre perguntar se aceita se casar com a fulana, será que ele vai aceitar? Eu tô com medo. Aí o pai diz, filha, fica tranquila. Eu vou estar atrás da cortina do altar e vou apontar uma arma para a cabeça desse sujeito. Se ele disser não, dou-lhe um tiro na cabeça, um balaço, e vai voar cérebro do Estevão por toda a igreja. Parecendo um filme do Tarantino. Bom, nessas circunstâncias, nós estamos diante de uma coação por terceiro, conhecida efetivamente da noiva. Então, naquelas circunstâncias, se o Estevão for coagido e disser sim, esta coação pode implicar na invalidação da declaração de vontade. Porque o beneficiário da declaração, a pessoa comigo estava se casando, tinha efetivo conhecimento disso. E se houver conhecimento potencial, já é suficiente. Se a filha diz assim, papai, eu estou muito preocupada se o Estevão vai aceitar ou não. E aí ele entrega um bilhetinho para ela, que está dentro da mão dela, quando ela está a caminho do altar. E no bilhetinho está escrito, filhinha, fique tranquila. Se esse bananão disser que não vai se casar contigo, eu vou dar um tiro na cabeça dele e vai voar cérebro por todo o altar. Mas ela manteve o bilhetinho fechado no interior da sua mão. Ela não chegou a ler aquele bilhetinho durante o casamento? Ela teve conhecimento efetivo daquela ameaça? Não, ela não sabia. Ela pensou que fosse talvez um bilhetinho lá do Santo Brasileiro, o Frei Galvão, sei lá o que ela achou que era. Mas o fato é que ela não teve conhecimento efetivo da ameaça, mas teve conhecimento potencial, porque a informação estava ao alcance, né, das suas mãos. Ela sabia ler, ela poderia tomar conhecimento daquela ameaça, mas não tomou conhecimento efetivo. Ainda assim, o casamento pode ser anulado, a declaração de vontade pode ser anulada, porque a coação era conhecível, era de conhecimento potencial da pessoa destinatária da minha declaração de vontade extorquida. Agora,
Se o pai sabia que a filha estava realmente com esse receio de que o noivo fosse dar para trás de última hora, mas não existe conhecimento, nem mesmo potencial por parte da noiva de que uma arma estava apontada para a cabeça do noivo, só o noivo sabia disso, então nesse caso não existe anulação ou a possibilidade de invalidação da declaração de vontade sob a alegação de coação de terceiro. Ah, mas vai ficar por isso mesmo? Não, o Estevão pode depois se divorciar, depois do casamento ter sido celebrado, mas o negócio jurídico existirá, existente, válido e eficaz, e o Estevão pode cobrar a indenização da parte que o intimidou, daquele sogro que efetivamente já começou com o pé esquerdíssimo, né? O casamento apontando uma arma para sua cabeça. Bom, com relação à coação, era isso que eu gostaria de falar a vocês. Guardem que esses dois artigos, 154 e 155, estão intimamente relacionados. A Ana falou aqui, que todo mundo gosta de paçoquinha. Ana, sabe que existe controvérsia com relação a isso? Canjica, por exemplo. Vocês gostam de canjica? Eu nunca comi canjica na minha vida. Dizem que é feita de milho, mas como começa com canji e eu odeio frango, então eu nunca comi canjica na minha vida. Aliás, eu não gosto de nada de festa junina. E a paçoquinha eu também nunca experimentei, porque tá em festa junina, eu acho que é coisa do demônio. Canjica, omelete. Tem coisa mais odiosa do que omelete? Eu passava mal, minha mãe me mandava tomar sopa. Omelete, todas essas porcarias, não. Coisa boa é pizza, não? Falei já para vocês, meu sonho era ter uma pizzaria. Porque daí ia fazer uma pizza para quem comprasse, uma pizza para mim. Ia ser um péssimo negócio, ia falir na primeira oportunidade. Diz aqui Ana Vieira, professor, se a contraparte não conhece o negócio, que não pode ser anulado, mesmo diante da ameaça de integridade física, isso, se a outra parte no negócio, né, o destinatário da declaração, não conhece a ameaça e não apenas não conhece, não tem condições de conhecer, nenhum bilhetinho tinha sido posto na sua mão, então nessas circunstâncias o negócio se mantém, ele não pode ser anulado. Simplesmente a parte intimidada terá direito a uma ação de indenização, a reparação por perdas e danos da parte que realizou essa espécie de intimidação. Agora, se a pessoa a quem se dirige a minha manifestação de vontade tinha conhecimento efetivo ou meramente potencial, eu não aplico 155, eu aplico 154. E a manifestação de vontade pode ser anulada. Aí a gente precisa analisar com cuidado cada uma das circunstâncias do caso concreto. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Tem problema. Meus caros, eu agradeço muito pela atenção de vocês. E faço questão de esclarecer. Na próxima semana vai haver um inconveniente. Eu estarei fora e não poderei ministrar a vocês aulas síncronas na terça e na quarta-feira pela manhã. Vocês têm aula comigo, salvo engano, na quarta-feira pela manhã. Então, a primeira aula da semana vai ser gravada para uma das turmas da manhã e vai ser posta à disposição de vocês via Google Classroom. Assistam essa aula gravada exatamente no horário da aula, única e exclusivamente nessa próxima semana, e na sexta-feira da semana que vem eu retorno em aula síncrona com vocês para falar a respeito de fraude contra credores. Então, na próxima semana, vou falar a respeito, na primeira aula, na aula gravada, sobre lesão e estado de perigo e lesão, artigos 156 e 157, e no segundo encontro da semana falarei a respeito de fraude contra credores, artigos 158 a 155. Se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo por meio do e-mail estevam.pousada@direitosbc.br, com E no começo, E no final, .pousada, que é meu sobrenome, @direitosbc.br. Vai sempre ser um prazer poder atendê-los. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima semana e fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, professor. Obrigado. Tchau, senhor. Obrigado.